colocar a nossa vida diante do Senhor. Nesse momento, ó Deus, que nós precisamos que o Teu Espírito nos ensine a Tua palavra, para que saiamos daqui edificados para a glória do Teu nome. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, abra o nosso coração e aplique a Tua palavra à nossa vida, para a glória do nome do Senhor. Nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Marcos capítulo 16. Meus irmãos, o culto é dividido em 4 partes. Nós falamos ao Senhor que nós viemos aqui para adorá-lo, nós confessamos ao Senhor os nossos pecados, nós consagramos ao Senhor aquilo que nós deveríamos consagrar a Ele, e agora nós seremos edificados pela palavra do Senhor. Então abra sua Bíblia em Marcos 16, versículos de 1 a 13. Marcos 16, versos de 1 a 13. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo não disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Eles, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. Indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a esses 2 eles não deram crédito. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do livro de Marcos. Próximo domingo nós encerramos esse livro e chegamos aqui neste domingo, domingo da ressurreição, pelo menos, que é comemorado socialmente, mas que nós não fazemos esse tipo de comemoração porque não temos essa festa. Na verdade, nós comemoramos a ressurreição do Senhor todo o primeiro dia da semana. E só a título de lembrança, nós estamos no primeiro dia da semana. Lembrando que durante toda essa semana que se passou, Jesus entra em Jerusalém, ele é recebido, depois ele vai no templo diversas vezes, e por final Jesus é acusado e condenado, é levado à cruz, e lá ele morre exatamente na sexta-feira à noite. E no domingo pela manhã, essas mulheres vão ao sepulcro para realizar um ato que nós vamos ver aqui na frente, que era um ato de levar aromas, levar perfume, para não fazer aquele embalsamento que havia no Egito, que Egito embalsamava as pessoas, porque eles criam que essas pessoas depois estariam com os deuses, eles tinham diversas crenças lá para embalsamar as pessoas, mas aqui não é isso. Eles faziam isso com todas aquelas pessoas que eles admiravam, que eles gostavam. O judeu tinha essa prática, e elas vão no sepulcro. Então vamos ver o que o texto tem para nos dizer.
No versículo 1, se você acompanhar aí, vai ver que no sábado, eles passaram o sábado, eles não podiam lidar com mortos no sábado, por questões da purificação. Era sábado da Páscoa, então eles não podiam lidar com mortos. Eles sepultam Jesus antes das 6 horas da tarde da sexta, colocam no túmulo de José de Arimateia. Quem leva Jesus é Nicodemos e José de Arimateia. As mulheres olham isso de longe e eles fecham o túmulo com uma pedra. Então diz o texto que no sábado pela manhã, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Então no domingo pela manhã, essas 3 mulheres vão lá. Nós sabemos que essa ressurreição se apresenta, nós encontramos ela no livro de Mateus, de Marcos e de João. Se você juntar os textos todos, você vai ver detalhes de um e de outros. Nós vamos ficar aqui no texto de Marcos, que é mais sintetizado. Então o objetivo era ungir com aromas, que era uma forma de demonstrar uma afeição por aquele que morreu. É um negócio que era hábito dos judeus, mas que, não sei, é uma coisa meia... Você pega uma pessoa, a pessoa morreu e você vai lá e vai passar perfume nela, porque você admirava ela, porque você tinha uma certa afeição com ela. E o versículo de número 2 diz que no despertar do sol, olha aí, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Então você nota que já a princípio de que elas chegaram muito cedo no túmulo, no sepulcro. Elas foram muito cedo. O texto diz que o sol estava começando. Ou seja, se nós pegarmos aí nos nossos dias de hoje, provavelmente essas mulheres chegaram lá por volta de 5, 6 horas da manhã, se fosse nesse mês de março, porque é nesse horário que o dia está amanhecendo. Elas chegam lá nesse horário, já levando os aromas. Não me pergunte onde elas arrumaram esses aromas, porque diz aqui que elas compraram. Nesse horário, não sei de quem elas compraram, mas eu só sei que elas chegaram lá com esses aromas. E no versículo 3, tem um questionamento, porque diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Elas foram conversando, como é comum em qualquer grupo de 2, 3 pessoas. Haviam sepultado Jesus na sexta-feira, Jesus havia sido julgado de forma errada, condenaram ele à crucificação, crucificaram. Nada mais normal do que 3 mulheres saírem conversando sobre o fato ocorrido. Isso é comum, meus irmãos. Acontece um problema qualquer na cidade, daí a pouco está todo mundo conversando. E lá não era diferente. E elas vão conversando sobre um problema que elas iam enfrentar. Havia uma pedra na porta do túmulo. Aqui nós precisamos de entender que eles não sepultavam como nós sepultamos. Nós sepultamos assim, verticalmente. Nós vamos lá, abrimos um buraco, jogamos a pessoa dentro e cobrimos com terra. Não era dessa forma. O que eles faziam era, pegavam uma caverna, algum lugar feito ou na rocha, no barranco, não sei qualquer, colocavam a pessoa lá dentro e fechavam aquela porta com pedra ou com algum tipo de alguma coisa. Fechavam a porta. Vocês lembram que na ressurreição de Lázaro, Jesus chega e fala: Lázaro, vem para fora. Ou seja, ele estava lá dentro daquele sepulcro. Então eles colocaram Jesus lá dentro. Segundo o texto anterior, José de Arimateia e Nicodemos envolveram Jesus num lençol de linho, colocaram Jesus lá dentro
Como era sexta-feira à tarde, estava encerrando a sexta, já ia começar o sábado, eles fizeram aquilo de forma rápida, colocaram lá dentro e rolaram uma pedra e fecharam a porta do túmulo. As mulheres vêm e já vêm com um questionamento: quem é que vai tirar aquela pedra para nós? Nós não vamos conseguir tirar aquela pedra. Tem uma pedra lá na porta, nós vimos que rolaram uma pedra, nós não vamos conseguir tirar a pedra. Esse é o questionamento que elas estão fazendo aí no versículo 3. A pedra, quando eles chegam no versículo 4, se você ler o 4 e olhando, viram que a pedra já estava removida. De longe elas olham e a pedra tinha sido removida, a pedra não estava na porta do túmulo. Uma hora dessa da manhã, o dia nem começou ainda, nós somos as primeiras a chegar aqui, quem tirou essa pedra? O que está acontecendo? E elas ficaram meio apavoradas. Por quê? Com certeza deve ter pensado: roubaram o corpo do nosso mestre, roubaram o corpo do nosso Senhor. E chegam na beirada do túmulo, e diz o versículo 5, que um jovem vestido de branco estava dentro do túmulo. Se você ler depois o texto paralelo, Mateus vai dizer que era um anjo. Elas chegam e encontram um anjo assentado dentro do túmulo. Ele está lá dentro, quieto lá. O quieto aqui por minha conta. Ele está lá. E elas chegam e dão de cara com esse anjo. Esse anjo estava presente dentro do túmulo, e lembrando que o túmulo era uma caverna e que alguém tinha tirado a pedra. Você pode se perguntar: quem tirou a pedra? Pode ter sido esse jovem anjo, e ele está lá dentro. Quando chega no versículo 6, ele vai dizer para elas: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, veja o lugar onde tinham posto. Meus irmãos, ele se dirige a elas, quando ele percebe que elas estavam nervosas e ansiosas, e elas ficam atemorizadas, e esse anjo se dirige a ela, e ele diz: olha, ele ressuscitou. Vocês estão procurando o corpo de Jesus, o Nazareno? Ele estava aqui, ó. Ele ressuscitou. Irmãos, deve ter sido uma notícia assim maravilhosa, porque aquelas mulheres chegam e esse anjo diz para ela: olha, ele ressuscitou. O que esse anjo está dizendo? Assim, olha, o corpo que vocês estão procurando, que foi crucificado e morreu, ele retornou à vida. Vocês estão procurando um morto, ele não está morto, ele ressuscitou. Irmãos, alguns aqui quer dizer que Jesus não havia morrido, mas o texto é claro, ele ressuscitou, e só ressuscita aquele que morreu. Não existe ressurreição de vivo, ele morreu. Olha aqui onde estava o corpo estava nesse lugar, e vocês estão procurando um que ressuscitou, um que saiu da morte. E aí, meus irmãos, nós entendemos que o corpo passou ali o sábado, ele morre na sexta-feira às 15 horas, nós falamos daquele período das 12, do meio-dia às 3 da tarde, onde há aquele momento de escuridão, onde ele passa pela dor. Ele morre às 15, é sepultado antes das 18, e no amanhecer do primeiro dia da semana, ele já havia ressuscitado. O espírito volta para o corpo, e o corpo que agora não tinha mais vida, agora esse corpo tem vida. Ele sai do túmulo. Como eu disse, talvez quem abriu a porta pode ter sido esse anjo,
Nós não sabemos como que Jesus saiu lá de dentro, se ele próprio, pelo poder dele, mas não importa, são detalhes, mas uma coisa é certa, o texto diz que o anjo diz que ele ressuscitou. Quando a gente chega no versículo 8, elas começam a ficar com temor, diz o texto que elas ficam com temor. O temor aqui não é medo, mas elas ficaram com temor reverencial, é isso que o texto diz, e é ordenado a elas que elas vão lá e falem para os discípulos. Elas não falam, é uma desobediência delas aqui, e nós vamos ver que depois elas vão falar, elas vão comunicar isso. No verso 8, que ela fala desse temor, no verso 9, e aí, meus irmãos, no verso 9, estabelece-se aqui uma dúvida quanto à originalidade do texto. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Vocês vão encontrar estudiosos que dizem que do versículo 9 até o versículo 20, esse texto não é original. Não foi escrito por Marcos, que esse texto foi acrescentado ao livro de Marcos. Qual a base dessas pessoas? Está no estilo de grego, no estilo da palavra e na repetição que ele vai fazer no versículo 9, citando Maria Madalena, aquela que havia sido expulsada dos demônios, e ele vai fazer uma diferença. Eu quero dizer para os irmãos que eu não entro nessa discussão com relação se esse texto é inspirado ou não. Eu pego o texto como ele está na maioria dos textos antigos. Eu não quero saber, eu pego o texto e pego ele como se ele fosse inspirado, se ele foi escrito por Marcos, se ele foi acrescentado por alguém. Eu não estou preocupado com isso, eu vou estudar o texto e vou ficar com o texto. Então no versículo 9 até o versículo 13, ele vai falar, ele vai fazer um questionamento aí, vai falar que Maria Madalena, até o verso 11, Maria Madalena anuncia a ressurreição dos apóstolos, que não acreditam nela a princípio. Ele vai falar sobre isso. E o verso 12, depois disso ele se manifesta de novo no caminho de Emaús para 2 discípulos, e aí ele nós vamos depois no restante do texto, a partir do versículo 14. Meus irmãos, algumas coisas aqui que eu quero colocar para vocês sobre a ressurreição. Primeira coisa, nós estamos tratando da ressurreição de um corpo. Eu já ouvi, no meio de pessoas evangélicas, dizendo que Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou, vamos dizer assim, como se fosse uma visão. Não era um corpo. Meus irmãos, preste atenção. Nós estamos tratando da ressurreição de um corpo. Foi um corpo que ressuscitou. A ressurreição do Senhor foi em corpo. O corpo, vou insistir, pode ser até redundância, mas o corpo é físico. Não existe corpo imaginário. Corpo é algo que ocupa espaço. Lei da física, corpo ocupa espaço. Corpo, você põe a mão nele, você pega nele. Se você for estudar os demais textos, você vai ver que Jesus chega perto de Tomé. Tomé não acreditou na ressurreição dele. Aí Tomé chega a dizer para os apóstolos: olha, se eu não ver com esses olhos e tocar nele, eu não acredito. Aí Jesus chega perto de Tomé e fala: Tomé, põe a mão aqui. Não, o que ele está dizendo a Tomé? Eu estou aqui, Tomé, você está me vendo, põe a mão aqui.
Os outros textos vão dizer que ele comeu peixe e chupou um favo de mel. Deve ser muito gostoso o peixe com mel, não é? Pegar uma hora, fritar um peixe, jogar um mel em cima e comer. Deve ser muito bom, porque ele comeu o peixe, chupou um favo de mel, para mostrar que era corpo. Então põe na sua cabeça, nós cristãos acreditamos na ressurreição do corpo. Nós somos as únicas religiões do mundo que acreditam na ressurreição do corpo. Nós acreditamos na ressurreição do corpo. Então Jesus ressuscitou em corpo físico. Esse corpo agora é um corpo glorificado, segundo Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 15. Aquele corpo que eles penduraram na cruz, que eles feriram com a lança, que eles tiraram sangue, que eles cuspiram nele, esse corpo agora não será mais ferido, esse corpo agora não sente dor, esse corpo agora é diferente, ele é um corpo glorificado. Aqui é que as pessoas às vezes confundem, porque é um corpo glorificado, então não é corpo. Não é isso, é corpo, só que corpo glorificado. É isso que a Bíblia está nos ensinando. E a ressurreição, meus irmãos, dos cristãos, ela será do cristão, do crente, ela será como a ressurreição de Cristo. O cristão, ele vai ressuscitar. A ressurreição é algo. Por que eu disse aqui que nós não comemoramos a ressurreição nessa data? Porque nós comemoramos a ressurreição todo domingo. Por quê? Porque a ressurreição é a certeza da vitória sobre a morte. Se esse corpo, eu morro, vamos supor, eu, dou um ataque cardíaco aqui de novo e morro. Não tem problema nenhum dar 2 ataques cardíacos, tá? Aí eu dou um outro ataque cardíaco e morro. Esse corpo vai ressuscitar. A morte para nós, ela é temporária. É algo que, a partir da hora que o Senhor voltar, segundo o apóstolo Paulo, tem aquela cronologia, nós vamos ter lá o som da trombeta, dada a ordem, Jesus voltará, e os mortos, nós que estivemos mortos em Cristo, ressuscitaremos primeiro, é o que está escrito. Então, quando nós tratamos da ressurreição, nós estamos tratando de ressurreição de corpo. O que esse texto nos ensina sobre Deus? Primeiro, que Deus cumpre as suas promessas. Deus disse, ele vai ressuscitar. Jesus disse, eu vou levantar, eu vou ressuscitar. No 3º dia eu ressuscitarei. Então, Deus cumpre as suas promessas. Jesus é Deus e a maior prova disso é a sua própria ressurreição. O poder que ele tem sobre a morte. E, meus irmãos, uma coisa que o texto também vai nos ensinar. A segunda pessoa da Trindade, a partir daqui, passa a ter corpo. Já tinha ao nascer, mas agora, a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus, tem corpo. Põe isso na sua cabeça. Nós veremos o Senhor. Meus irmãos, a vista só vê corpo, você não consegue ver. Vamos supor que tenha um anjo, um demônio, um trem qualquer andando por aí, voando por aí. Você não está vendo, você só vê corpo. E nós veremos o Senhor, face a face. Então nós temos um Senhor, a segunda pessoa da Trindade, agora com corpo que nós veremos. Jesus voltará em corpo visível e físico. Nós cremos nisso, Jesus volta em corpo visível e físico. E o homem aqui nesse texto? O texto nos ensina, meus irmãos, que em Cristo o homem ressuscitará como Jesus ressuscitou.
É que nós vimos lá em 1 Coríntios, e esta é a maior de todas as promessas que nós podemos ter nas Escrituras. Meus irmãos, você pode ter promessa de que Deus vai te abençoar, Deus vai te dar algo material, Deus vai curar a sua saúde, mas nada supera a promessa da ressurreição. Nada supera a promessa da ressurreição. Porque toda promessa que você recebe às vezes, que Deus pode te dar, relacionada com este mundo, termina aqui. Ressurreição não. Então nada supera a promessa da ressurreição. A promessa da ressurreição é algo que nós não podemos perder de vista nunca. Porque nós ressuscitaremos no dia que o Senhor assim voltar. E sem Cristo haverá também ressurreição. Ué, mas só os crentes que vão ressuscitar? Não vai ressuscitar todo mundo. Só que uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a morte. Haverá ressurreição? Haverá. Todos ressuscitarão? Todos ressuscitarão. Uns ressuscitarão para viver com o Senhor, para uma vida eterna, e outros ressuscitarão para a morte eterna. Algumas coisas práticas aqui nesse texto. Primeiro, você tem que crer na ressurreição. Ela é o centro da sua fé. A palavra do Senhor diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, como o dono da sua vida, e no seu coração creres que Deus o ressuscitou, você será salvo. Meus irmãos, a nossa fé se baseia em crer na ressurreição de Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados, nós cremos nisso. Ele era 100% homem, 100% Deus, nós cremos nisso. Ele tomou sobre si os nossos pecados, mas nada disso serviria para nós se ele não tivesse ressuscitado. Se a morte tivesse vencido Jesus, acabou. Nós não tínhamos esperança de nada. A nossa esperança está na certeza e na fé de que Cristo ressuscitou. Nós precisamos de usar esse texto também para a nossa vida de forma prática, saber que a nossa vida é transitória, que esse corpo vai acabar. Aqui tem um problema sério, porque nós somos tão apegados ao materialismo, ao secularismo, às coisas deste mundo, que a gente acha que vai viver eternamente aqui, e isso não é verdade. Então nós precisamos de entender que a ressurreição é a nossa esperança maior. O que nós temos que almejar é essa ressurreição. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Paulo diz isso: se Cristo não ressuscitou, então nós estamos pregando mentira, porque nós estamos falando que ele ressuscitou, que Deus ressuscitou ele, e ele não ressuscitou. Nós estamos falando que Deus fez uma coisa que Deus não fez, e para isso, então, para nós não serve de nada. Por quê? Porque Cristo não ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15. Então a ressurreição de Cristo é a nossa certeza de que nós também ressuscitaremos. A ressurreição de Cristo acaba com um pensamento que existe muitas vezes no nosso meio até que não tanto, mas por aí afora existe um monte, que é a reencarnação. Por quê? Acaba. Porque, meus irmãos, se Jesus vai voltar com o espírito das pessoas, e esse espírito vai ter que voltar para o corpo, e o corpo vai ressuscitar, se ele volta com 10 espíritos, tem 20 corpos, como é que vai fazer? Se tem um tema contraditório com relação à reencarnação, é a ressurreição. Quando você fala de ressurreição, você está matando reencarnação. Se você crê na reencarnação, você não pode crer na ressurreição. Não tem como, porque as coisas são contraditórias. Os textos bíblicos nos mostram que você, corpo e alma, porque você é um ser humano completo,
Eu poderia citar o nome de cada um de vocês: corpo e alma. Se o corpo vai ressuscitar e o que vai estar com o Senhor é o homem completo, essa alma tem que voltar para este corpo, para que você, de forma completa, esteja com o Senhor. E a ressurreição, por final, de forma prática, ela é a certeza da vitória sobre a morte. Aqui, meus irmãos, para nós encerrarmos, nós temos uma dificuldade, porque nós temos muitos cristãos que têm medo da morte, como se a morte ela fosse o final das coisas, como se a morte ela fosse vitoriosa. Os irmãos, a morte não é vitoriosa, porque se eu vou ressuscitar, não importa o dia que eu morrer, nem quanto tempo meu corpo vai ficar morto, eu vou ressuscitar. Que importância tem? Ah, ele morreu queimado. Diz a Bíblia que o fogo vai entregar o corpo. Ah, ele morreu, sei lá, afogado. O corpo vai ressuscitar. Não importa como, o corpo vai ressuscitar. Se o corpo vai ressuscitar, por que eu tenho que ter medo da morte? Por que eu vou ficar arrancando meus cabelos porque eu morri? Tem que ter medo da morte aqueles que morrem sem Cristo, porque aqueles que morrem em Cristo, esses ressuscitarão e estarão com o Senhor para sempre. Esses ressuscitarão e vão estar com o Senhor, glorificando o nome do Senhor. Esses vão experimentar a verdadeira vida. Não é essa coisa que a gente tem por aqui. A verdadeira vida será no dia que Ele voltar e que eu estiver com Ele para sempre. Aí sim eu vou saber o que é vida, porque isso aqui não é vida. Isso aqui é uma escravidão, com essa natureza pecaminosa nossa. É claro que a nossa vida eterna, ela começa a partir da hora que eu nasci de novo, a partir da hora que eu aceito a Cristo, a minha vida começou. O Senhor vai trabalhando comigo, o Senhor vai mudando meu ser, mudando meu caráter, vai mudando a minha vida, e eu vou vivendo até o dia que Ele me transformar, ou até o dia que Ele me ressuscitar. Nesse dia, aí sim a vida verdadeiramente começa. Aí a vida verdadeiramente começa. Então eu quero encerrar dizendo o seguinte: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, a nossa base daquilo que cremos está completamente corroída. A nossa fé é vã. Eu ressuscitarei como Cristo ressuscitou. Este é o meu maior sonho. Por isso eu digo sempre, se tem uma coisa que eu aguardo e espero, é a minha morte, porque a partir dela eu estarei mais próximo da ressurreição, como meu Senhor ressuscitou. E aí eu verei aquele que eu creio que ressuscitou. Que você nesta noite ponha isso no seu coração. Ele morreu? Morreu, mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E se você não crê nisso, tudo que você crê é vão. Tudo que você crê é vão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Curva a sua cabeça, ore.